Em Salvador, o Flamengo ele consegue achar um gol e vence o Bahia fora de casa. Já em São Paulo, o Atlético Mineiro ele marca no finalzinho e também vence fora. Bem, antes aqui da análise dos jogos em si, eu vou ter que fazer uma análise de algo que me incomodou bastante para esses jogos de ontem. Cara, a gente infelizmente teve o falecimento, né, do lateral direito do Nacional, o Juan Esquerdo, que acabou tendo uma arritmia cardíaca contra o São Paulo no jogo da Libertadores, né, no Morumbi, e ele infelizmente teve algumas complicações e acabou vindo a óbito. E cara, assim, me incomoda bastante o fato dele ter vindo a óbito na terça à noite, quase de madrugada, e no dia seguinte, ignorando todo o contexto, a CBF ter colocado os jogos da Copa do Brasil. Claro, a CBF não tinha como ter previsto essa fatalidade, só que, cara, uma vez que você soube, era o mínimo você adiar a rodada, né? Era o mínimo você adiar os jogos da Copa do Brasil. Assim, em Flamengo e Bahia, você tinha ontem o De La Cruz. O De La Cruz, ele fez muita categoria de base com o esquerdo. E você via no rosto do De La Cruz, ainda mais no hino nacional e também no minuto de silêncio, cara, como ele estava derrotado. É uma situação muito triste para você só ignorar e colocar um minuto de silêncio. É muito absurdo a CBF não ter adiado essa rodada. E assim, o caso que para mim é mais crítico ainda, o São Paulo. Cara, durante o hino, você viu o Michel Araújo extremamente emocionado. Todo esse elenco do São Paulo, ele presenciou essa fatalidade. Aconteceu há uma semana. E a CBF não adiou esse jogo. Isso é um absurdo, cara. Eu sei que o calendário brasileiro, ele não tem essa folga. E eu sei que ficaria ruim para os dois times se você coloca isso aí, por exemplo, no meio da data FIFA. Só que, cara, isso aí é uma questão que ultrapassa tudo. É uma questão humanitária. O São Paulo, ele inclusive fez excelentes homenagens, né? A torcida organizada fez um corredor de fogo utilizando as cores da bandeira uruguaia. Muito bonito a altitude, né? E também os jogadores utilizaram as camisas ontem com o nome do esquerdo. O Rafinha tocou nesse ponto no pós-jogo. A gente não tem a mínima noção do tanto que esse fato ele afetou psicologicamente os jogadores do São Paulo. E não teve tempo para recuperar. Foi praticamente no mesmo dia que você tinha o jogo. E nada foi feito. A CBF tem que ser cobrado por isso. Agora falando de futebol, né, mesmo. Infelizmente, né, a gente acaba tendo que passar por essas situações, mas a gente tem que tratar com o máximo de respeito possível, afinal é uma vida. E aí, essa é mais a minha crítica mesmo. Quanto ao São Paulo, a escalação do São Paulo. Vieram com o time titular, né, o melhor que tinha disponível, Rafael, Rafinha, Arboleda, Sabino, o jovem da base que foi muito bem ontem, e o Wellington na lateral esquerda. Bobadilha e Luiz Gustavo na volância, o Wellington Rato, Luciano e Lucas Moura, e no ataque, Jonathan Calleri. Já do lado do Atlético Mineiro, o time ele vinha de um desempenho muito ruim contra o Fluminense, inclusive eu falei isso aqui no canal. Tudo bem, poupou alguns jogadores, mas o time tinha que dar uma resposta e ontem acabou dando. A gente vai chegar nessa parte. Veio com Everson, uma linha de zaga, né, um trio de zaga, com Saravia, Bataglia e Júnior Alonso. Gustavo Scarpa fazendo meio que uma meia direita, marcando também bastante. Otávio, Alan Franco e Guilherme Arana fazendo meio que uma meia esquerda. E aí um trio de ataque mais ou menos, Bernard, Paulinho e Hulk. Hulk que é, cara, um nome essencial para a gente conseguir falar desse São Paulo e Atlético Mineiro. Bem, logo no início da partida, a gente tem basicamente o que seria o roteiro durante todo o primeiro tempo. O Atlético Mineiro, ele tendo um pouquinho mais a posse, tentando cadenciar esse jogo. Já do lado do São Paulo, você tinha um time que eu acho que estava esperando essa postura por parte do Atlético Mineiro e decidiu contra-atacar em velocidade. Basicamente ia se defender, esperar o Atlético errar e aí ia sair na maior velocidade possível. E o jogo ele foi se desenvolvendo assim mesmo. O Atlético Mineiro ele tinha posse e ele repetia a mesma estratégia do jogo contra o Fluminense. Você vai ter a posse, você vai ficar rondando a área e quando tiver oportunidade, ou você vai cruzar ela na área para alguém tentar fazer o gol de cabeça, ou você vai tentar um chute de longe. Só que agora, para esse jogo aqui, contra o São Paulo, o Atlético ele tinha um diferencial gigantesco que é o Hulk. O Hulk, ele foi para esse jogo, ele não estava 100%, o Hulk ele praticamente não treinou desde que ele se lesionou, né? Ele já foi mudado para jogo. E cara, você vê a gigantesca diferença que o Hulk ele faz no time do Atlético Mineiro. Assim, eu já vou lá me cortar um pouquinho aqui no futuro. O Hulk ele foi o melhor jogador do Atlético Mineiro, embora o gol do Bataglia no final com assistência do Scarpa. Todo jogo do Galo, ele passava pelo Hulk. É absurdo como um cara que acabou de voltar de lesão, não estava 100% fisicamente, tanto que foi escalado mais ou menos como um centroavante mesmo, que não é a melhor opção pro Hulk, mas
justamente para ele conseguir jogar, para conseguir tirar o melhor proveito dele, já que fisicamente ele não estava perfeito. E ele fazia muito essa parede, ele puxava o contra-ataque, ele dava passes, e cara, é incrível como ele sempre era acionado. O Atlético Mineiro ele tem uma dependência absurda do Hulk, isso aí ficou perceptível ontem, tanto que o time não vinha desempenhando nos jogos passados, e foi só o Hulk voltar que conseguiu jogar minimamente bem, naquilo que foi proposto naturalmente, afinal era o jogo fora de casa. E aí, com o passar do primeiro tempo, o São Paulo ele foi saindo um pouco mais da defesa, porque afinal percebeu, tá bom, a gente tá jogando em casa e a gente tem que fazer o resultado aqui na ida. Afinal, jogar em casa é um fruto, né, é um trunfo gigantesco para as equipes. Se você não faz o resultado em casa, você vai passar muito aperto quando você for decidir fora, que era o caso do São Paulo. Então o São Paulo começou a avançar um pouco mais essa sua linha defensiva e marcar um pouco mais no campo do Atlético Mineiro e recuperar mais essa posse de bola. Tanto que na metade para o final do primeiro tempo, o São Paulo ele realmente teve mais essa posse e tentava criar com triangulações, com bolas enfiadas, com jogadas até individuais, usando muito, por exemplo, o Lucas. Só que o São Paulo ele esbarrava primeiro numa excelente marcação do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ele fechou muito bem os espaços na medida do possível, né, vamos colocar assim, e conseguia evitar o pior. Já o São Paulo ele conseguia finalizar muito esporadicamente, ou em finalizações de longe, como foi o exemplo para uma boa defesa do Everson, né, no primeiro tempo, ou em escanteios, que também gerou algumas outras boas defesas do Everson. Já o Atlético Mineiro fazia aquilo que ele estava propondo fazer o jogo inteiro. Basicamente, segurar, marcar muito bem o São Paulo e tentar sair em contra-ataques acionando muito o Hulk para ele servir outros jogadores. E foi numa jogada dessas que o Atlético ele teve basicamente a sua melhor chance no primeiro tempo. O Hulk ele recebe essa bola, ele consegue fazer um passe maravilhoso pro Scarpa, e o Scarpa ele sai num contra um contra o Arboleda. E aí, na minha opinião, o Scarpa ele deu uma vacilada. Ele poderia ter corrido um pouquinho melhor e talvez ter tirado um pouquinho melhor do Arboleda. Ele acabou se complicando, a zaga do São Paulo conseguiu se recuperar, e aí acabou que o Scarpa ele esteve numa situação de muita pressão e ele acabou chutando fraquinho para a defesa do Rafael. E aí o Atlético ele desperdiçou basicamente a sua melhor chance no primeiro tempo, talvez até a chance de maior perigo no primeiro tempo, somando as dos dois times, porque o Scarpa ele vacilou nessa corrida. E o primeiro tempo ele termina nesse contexto. O São Paulo, ele crescendo mais na partida, afinal tinha que fazer o resultado porque estava jogando em casa. Já o Atlético, ele marcava muito bem e tentava sair em algumas oportunidades. Só que era extremamente dependente do Hulk. Se você não tem o Hulk no ataque, o Atlético ele não consegue basicamente criar. E também pecava muito na hora da finalização. Já para o segundo tempo, o São Paulo ele voltou mais ofensivo ainda, porque agora eu acho que para esses 45 minutos finais, caiu a ficha que, tá bom, a gente precisa fazer o resultado nesse jogo de ida. E aí o São Paulo, cara, ele faz uma blitz no iniciozinho desse segundo tempo, absurda. Você já tem basicamente com 2 minutos de segundo tempo, o Rato ele pegando uma bola, chutando ele da entrada da área por uma defesaça do Everson, que aí o árbitro ele deu mole e acabou marcando tiro de meta. Mas você já via que aquela pressão que o São Paulo ia fazer, aquela blitz, ela realmente ia levar muito perigo para o Atlético Mineiro. E aí o jogo ele seguiu esse roteiro basicamente por um bom tempo mesmo, 20, 30 minutos mais ou menos. Com o São Paulo ele criando principalmente pela direita, levando bastante perigo para o Atlético Mineiro. O Everson agora nesse segundo tempo, ele teve que aparecer definitivamente para jogo, fazendo algumas boas defesas. E você via que o Atlético Mineiro ele tomava essa pressão, conseguia marcar bem outros lances, né? Só que ele tentava sair no contra-ataque, numa bola longa, só que muitas vezes ele não conseguia. Ou o jogador perdia na velocidade, ou o São Paulo conseguia recuperar essa bola porque não era feito um bom passe. E aí essa pressão do São Paulo, ela continuou até mais ou menos uns 30 minutos, quando você teve a melhor chance do jogo por parte do São Paulo. Você teve uma cobrança de falta que foi na área, aí teve aquele bate-rebate tradicional, né? A bola acaba sobrando pro Bobadilla. O Bobadilla, ele cruza essa bola na área e, cara, essa bola foi pro Lucas. O Lucas estava na pequena área, livre de marcação, na frente do Everson, só cabecear e partir pro abraço. E ele cabeceou pra fora, cara. Assim, uma chance gigantesca perdida. O Lucas, ainda mais sendo o Lucas, o que ele representa pro torcedor são paulino, ter perdido esse gol é muito cruel, cara. Assim, é realmente uma chance claríssima que o Lucas aí não poderia ter desperdiçado. Tanto que agora custou resultado pro São Paulo. Aí depois desses 30 minutos, mais ou menos, 30, 35, o São Paulo ele deu uma morrida. E aqui eu tenho que fazer uma crítica ao auxiliar do Zubeldia que ele estava comandando o time ontem. O Zubeldia ele tá suspenso, né? E eu vou falar dessa questão da suspensão do Zubeldia porque eu acho que é um problema bem grande pro São Paulo, por conta, principalmente, do que aconteceu no jogo de ontem. Cara, o auxiliar do Zubeldia, ele demorou muito, mas muito mesmo. Ele foi substituir com 44 minutos do segundo tempo e ainda morreu com algumas substituições. E além de tudo, de ter demorado para substituir e o time ele ter cansado, e aí aquele abafo que o São Paulo estava fazendo durante todo o segundo tempo, basicamente foi pelo ralo, ele tirou o melhor jogador do time, talvez ao lado do Lucas, né, que foi o Rato.
Cara, o São Paulo ele tava criando muito pelo lado direito e o Wellington Rato ele tava sendo essencial para essa criação. E aí ele decide tirar justamente o Rato para botar o Nestor. Além de você ter demorado muito para fazer essa substituição, você fez uma substituição completamente equivocada. Por exemplo, o Luciano de meio campo, né, camisa 10 mais ou menos, ele não foi bem na partida. E aí você tira o Wellington Rato, que tava bem pra caramba na partida, depois de ter demorado muito. E aí a gente entra naquele mérito. Por que o Zubeldia ser constantemente expulso por reclamação, ou mesmo por alguma perseguição que talvez exista contra ele? Por que isso prejudica o São Paulo? Por conta do jogo de ontem, por exemplo. Cara, se você tem o Zubeldia à beira do gramado, ele teria uma leitura muito melhor do que a do auxiliar dele. E aí, muito provavelmente, teria substituído antes e melhor e teria melhorado o São Paulo. Só que ao invés disso, você é expulso por muita reclamação, o seu auxiliar, ele assume o time e aí você acaba perdendo uma ida de uma competição mata-mata. O que é um prejuízo absurdo pro São Paulo, que além de ter perdido esse jogo de ida, agora decide fora de casa. Tem que repensar mais, tanto o Zubeldia, e também tem que ser cobrado, porque pô, o auxiliar dele ele foi muito mal ontem. E aí a gente tem aquele velho ditado do futebol, quem não faz, leva. O Atlético Mineiro ele conseguiu escapar um pouquinho num contra-ataque, acabou sofrendo a falta ali mais ou menos na região do meio de campo. O Scarpa ele pegou essa bola, mandou ela na área, e aí veio o Batalha, que conseguiu se desvencilhar ali da zaga, né? E sozinho ele cabeceou mais ou menos no contrapé do Rafael e fez o gol do Atlético Mineiro no último lance do jogo. E aí o Atlético Mineiro ele consegue essa vitória gigantesca. Assim, eu já venho falando há muito tempo aqui no canal. Eu acho que o Atlético Mineiro agora ele vai focar em Copas e vai dar uma abdicada do Campeonato Brasileiro, porque ele não disputa mais nada no Campeonato Brasileiro. No máximo, vaga na Libertadores. Então, o time ele ganhar fora de casa de um adversário complicado, que é o São Paulo. Ainda mais depois do São Paulo ele fazer um bom jogo, porque pra mim o São Paulo jogou bem, até mais ou menos os 35, quando o time ele acaba morrendo. Cara, é um resultado gigantesco pro Atlético, que agora vai decidir em casa. Provavelmente o time ele vai estar mais descansado, né? Porque, por exemplo, o Hulk, ele provavelmente já vai estar 100%, ou melhor do que ele foi para esse jogo de ontem. E aí, o Atlético agora ele tem uma situação muito mais tranquila, com grandes chances de chegar na semifinal da Copa do Brasil. Já pelo lado do São Paulo, como eu já vinha falando aqui, eu acho que o time ele realmente também iria focar nas Copas, só que agora a Copa do Brasil ela ficou muito complicada, porque você, além de ter perdido o jogo de ida na sua casa, e depois de perder um caminhão de gols, não um caminhão de gols, vamos dizer assim, mas, pô, o São Paulo teve chances de fazer 2-0 nesse jogo tranquilamente. Só que, seja por méritos do Everson, por deméritos, por exemplo, do Lucas, o time ele acabou fazendo nenhum gol. E aí sai com esse prejuízo gigantesco. Eu acho que a eliminatória está decidida? Não, e discordo de quem fala que já tá. Eu acho que o São Paulo tem totais condições de remontar para cima do Atlético Mineiro. Só que, pra mim, é uma situação muito difícil e eu acho que o Atlético Mineiro ele vai classificar. Bahia e Flamengo. Assim, pro Bahia, essa Copa do Brasil ela tem um peso muito grande, porque uma conquista de Copa do Brasil é meio que você reafirmar que o trabalho que o time vem fazendo agora com o Grupo City, né, ele vai dar certo. É meio que aquela reafirmação de, tá bom, a gente chegou, é um novo Bahia. Já pelo lado do Flamengo, o time que tá sofrendo com inúmeras lesões, eu ainda vou falar isso aqui no final do vídeo, porque a gente teve mais 2, 3 lesionados. Cara, o Flamengo, ele tá tentando se manter da forma que ele consegue nas 3 competições, tá em quarto no Brasileiro, ganhou esse jogo de ida e ainda tá nas quartas da Libertadores. Só que o time ele já tá dando aquela pequena esfarelada física que eu já venho comentando em alguns vídeos. Eu acho que o Flamengo, se ele quiser conquistar coisa esse ano, acho que ele vai ter que acabar abdicando de alguma competição. Eu acho que a torcida ela vai cair em cima do Tite, porque eu acho que a torcida do Flamengo ela tá com uma expectativa muito alta e tá cobrando um pouquinho a mais do Tite. O trabalho do Tite é excelente? Não. Mas o Tite ele tá fazendo o possível para se manter vivo nessas 3 competições. E eu acho que o que ele está fazendo aqui é o possível. Você não consegue se manter vivo nas 3 competições aqui no Brasil com esse calendário absurdo que a gente tem sem passar perrengue, sem praticar um futebol algumas vezes ruim, que é, por exemplo, mais ou menos o futebol que o Flamengo praticou ontem. Um futebol mais burocrático. Então eu não julgo tanto assim o estilo de jogo do Flamengo, como eu já vim repetindo aqui em alguns vídeos. Para as escalações, ambos times titulares, Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba, na zaga do Bahia, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauli no meio de campo, e no ataque, Everaldo e Tassiano. Já do lado do Flamengo, você tem um elenco mais ou menos rodado e também é aquele time que conseguia jogar ontem por conta das lesões. Matheus Cunha, que é o goleiro das Copas, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Léo Ortiz, que definitivamente foi transferido para a posição de volante, né? Finalmente o Tite ele realmente vai bancar o Léo Ortiz volante, que vem jogando muita bola e ontem também foi muito bem. E Pulgar,
Luiz Araújo, De La Cruz, Gerson e Bruno Henrique no ataque. Bem, no início do jogo, a gente tinha um roteiro que eu, pelo menos, já esperava, que era o Flamengo fazendo aquela marcação-pressão, principalmente na área do meio de campo do Bahia, para tentar dificultar essa saída de bola do Bahia. Cara, o Bahia, que é bem comandado pelo Rogério Ceni. Eu acho que o trabalho do Rogério Ceni, ele é bom. O Bahia, ele tem um estilo de jogo bonito. Eu gosto da forma com que o Bahia joga, só que você tem que apontar. O Bahia ele tem uma fraqueza gigantesca quando se marca bem o meio-campo deles. O Bahia ele é quase inofensivo quando se marca bem o meio-campo deles. E isso foi o que a gente viu ontem por uma faixa do primeiro tempo. Até o Bahia ele conseguir se desvencilhar dessa marcação alta do Flamengo, principalmente no meio de campo, o Bahia ele basicamente não conseguia sair. E ele fica com essa teoria de praticar esse futebol, toque de bola no chão, não pode dar chutão, tem que tentar tocar a bola, fazer triangulação a todo custo. E acaba que você fica se complicando bastante quando outro time te marca alto. E é isso que acontece com o Bahia em muitos jogos. Ontem foi só mais um exemplo disso. E aí o Bahia, nesse início, ele tomou um pequeno abafazinho do Flamengo que teve essa marcação maior e fez até uma certa pressão, só que naturalmente sem finalizar com muito perigo. E no decorrer do primeiro tempo, como eu já disse, o Bahia ele foi se soltando, o Flamengo ele foi afrouxando essa marcação, porque o time ele não tem físico para marcar pressão o jogo inteiro, e aí o Bahia ele começou a criar mais chances, seja com essas bolas trabalhadas, triangulações, e também utilizando muito da posse de bola. Já o Flamengo ele basicamente se mantinha na defesa, gastando tempo quando podia gastar, e tentava sair em contra-ataques em velocidade com o Luiz Araújo e com o Bruno Henrique. E o Bahia ele começa a criar algumas boas chances, seja por triangulação ou seja até mesmo por vacilos da zaga do Flamengo, que ontem, por exemplo, o Matheus Cunha e o Fabrício Bruno bateram cabeça e o Tassiano quase que pega essa bola para fazer o gol. Só que aí eu tenho que bater uma tecla que eu já bati no jogo de São Paulo e agora eu vou ter que bater agora novamente, só que pro Bahia. Cara, o Bahia, ele vai muito bem mesmo nessa parte da criação. Porque afinal, você tem Everton Ribeiro que joga um absurdo e você também tem um Cauli que é um baita jogador. E você consegue trabalhar essa bola e chegar ali mais ou menos na entrada da área. Só que o Bahia, cara, ele me incomoda muito no fato dele não conseguir concluir. O Bahia, ele faz tudo certo, só que na hora de você finalizar, o time ou ele se enrola e acaba perdendo a bola, ou ele demora muito pra concluir e acaba perdendo a bola também, ou demora tanto que quando vai finalizar, é travado. O time, ele cria chances, o time, ele tem volume de jogo, só que ele não consegue finalizar. Porque seja por um preciosismo muito grande dos jogadores do Bahia, ou seja até por um certo medo de você não criar a melhor chance. Cara, isso é irritante até, de certa forma. Porque quando o Bahia, ele construiu chances pra fazer 2, 3 gols até no Flamengo. Principalmente no segundo tempo, que ainda vou falar sobre isso. Só que o time ele não finaliza bem. E aí a gente teve realmente a primeira grande chance do jogo. O Bahia ele tava marcando um pouquinho mais em cima no campo de defesa do Flamengo, consegue recuperar a bola com o Jean Lucas, ele acha o Everton Ribeiro ali na entrada da área, e o Everton Ribeiro ele chuta, cara. A bola ela passa raspando a trave. Como eu já disse, o Everton Ribeiro ele é muito craque, ele é peça essencial desse estilo de jogo do Bahia, e pra mim ele é o melhor jogador desse Bahia, e cara, ontem por muito pouco mesmo, ele não abriu o placar pro Bahia pra ficar mais tranquilo nesse placar, e tentar realmente ganhar essa eliminatória. E no final do primeiro tempo você teve meio que uma última blitz do Bahia, em que você teve o Everaldo, o Cauli, o Tassiano, todos tendo chance de finalizar no mesmo lance. E de novo o Bahia esbarra naquele preciosismo. O time ele não consegue finalizar bem. Cara, nesse lance realmente, Everaldo, Tassiano, Cauli, como eu já disse, poderiam ter finalizado e seriam boas chances de gol. Só que o time simplesmente não finaliza ou demora muito e acaba sendo bloqueado. Tudo aquilo que eu já disse. E aí a gente tem um fim de primeiro tempo de um jogo muito truncado. Porque o Flamengo ele fazia essa marcação muito forte e tentava sair nos contra-ataques. Já o Bahia, ele não conseguia construir lá muito bem por conta dessa pressão. E quando construía, acabava sendo travado em finalizações, tanto por mérito do Flamengo, quanto por aquele preciosismo que eu já falei. E na volta pro segundo tempo, o Flamengo ele meio que percebeu que, cara, dava pra ganhar esse jogo. Poderia voltar pro Rio de Janeiro com uma vantagem. Poderia ficar mais tranquilo pra esse jogo da volta. E aí o Flamengo começou a fazer uma pequena blitz nesse início do segundo tempo, que deu certo. O time ele conseguiu o escanteio, o De La Cruz ele cruzou na cabeça do Bruno Henrique, que subiu no segundo andar, né, sozinho, pra cabecear, a bola vai no chão. Pra mim, o Marcos Felipe ele teve um delay muito grande na hora de pular. Eu acho que ele deu uma falhada nesse lance. Eu acho que o Marcos Felipe ele poderia ter ido melhor. Mas fora isso, o Bruno Henrique ele faz 1-0 de cabeça. E aí agora o Flamengo ele basicamente tinha um cenário perfeito. Tava conseguindo se segurar defensivamente. E agora, além de tudo isso, achou um gol do 1-0 pra ficar mais tranquilo ainda no placar. Já pelo lado do Bahia, cara, era basicamente, situação de desespero. Porque o time ele constrói, não consegue fazer o gol. E aí, numa grande chance do Flamengo, o time ele toma o gol. E aí, pelo resto desse segundo tempo, é mais daquilo que eu já critiquei do Bahia. O time ele consegue triangular bem, o time ele consegue criar chances, ele consegue chegar na área, e quando chega na área, erra a finalização.
seja por preciosismo, ou nesse caso desse segundo tempo aqui mesmo, falta de qualidade na minha opinião. Cara, logo depois do gol do Flamengo, você tem uma excelente chance por parte do Jean Lucas, ele sai cara a cara com o Matheus Cunha e ele consegue finalizar na cara do Matheus Cunha. Pô, Jean Lucas, pelo amor de Deus, cara. Tu tá dentro da área, na frente a frente com o goleiro, tenta deslocar ele, pô. Tinha tempo pra isso. E aí mais uma chance para um monte que o Bahia já tinha desperdiçado. E aí essa blitz que o Bahia ele fez logo depois de levar o gol, não parou por aí. O Bahia ele consegue recuperar essa bola no campo de ataque, toca uma bola, chega no Everton Ribeiro, ele finaliza novamente, e o Matheus Cunha ele faz uma boa defesa agora nesse lance. E aí o Bahia ele vinha martelando, só que não conseguia fazer o gol. E aí a situação só ia ficando mais dramática ainda, e o Flamengo na dele, se defendendo bem, fechando os espaços e tentando sair eventualmente no contra-ataque. E o roteiro, basicamente por todo o resto do jogo, foi esse. O Flamengo, mais para a parte final, parou de sair tanto no contra-ataque, só se defendeu basicamente, e o Bahia tinha chance, criou um monte de chances mesmo, com o Lúcio Rodrigues, com todos os atacantes, e mesmo assim não conseguiu fazer o gol. E aí, novamente, o ditado, ele se fez valer. Quem não faz, leva. E aí o Bahia, ele acaba saindo derrotado, mesmo jogando em casa. Prognósticos aqui, basicamente, pro jogo da volta. Cara, assim... Falando mais do Bahia, além do time ele ter esse grande problema em não saber se adaptar quando o outro time ele sabe counterar a sua estratégia, o time ele desperdiça muitas chances, cara. Por todos os motivos que eu já discorri aqui nesse vídeo, e eu acho que eu fui até repetitivo nisso, mas é porque realmente tem que dar uma ênfase. Cara, o Bahia ele perde muita chance. O Bahia ele tinha chance de ter virado esse jogo ontem no segundo tempo, só que não fez isso porque finaliza mal. Já pelo lado do Flamengo, é um bom resultado. Você ir pro Rio de Janeiro, depois de ter ganhado por 1-0 fora de casa, contra um bom time que é esse do Bahia, cara, é um resultado que dá moral. Só que aí você tem a outra questão. Como eu já venho falando, esse time do Flamengo, ele tá definhando fisicamente. E ontem a gente teve Ayrton Lucas saindo lesionado, De La Cruz, que pra mim é o mais preocupante, saindo lesionado, Michael saindo lesionado. O Michael chegou aqui 2 jogos, ele já saiu lesionado, cara. E além disso, o Gerson ele também sentiu no final do jogo. O Flamengo ele tá se acabando fisicamente. Como eu já falei, se querer ficar nas 3 competições, eu acho que vai acabar o ano sem nenhuma. Porque o Flamengo ele não tem físico. Não é que não tem time, não tem físico pra aguentar as 3 competições. O time ele tá definhando. O time ele não tá aguentando. Para essa volta, eu acho que realmente o Flamengo ele vai acabar classificando. O Rogério Ceni ele tem um retrospecto terrível contra o Flamengo, né? 3 jogos e 3 derrotas. Eu realmente não vejo o Bahia conseguindo remontar, ainda mais com esse jogo sendo fora de casa. Porém, eu não duvido. Mas eu acho que realmente o Flamengo ele vai acabar classificando. Afinal, essa vitória fora de casa dá um up e dá uma tranquilidade bem grande pro time da Gávea. No mais é isso. Essa aqui é a minha análise contra esses 2 jogos da Copa do Brasil. Se você gostou, deixe seu like, a sua inscrição e ative o sininho para receber mais vídeos aqui do canal. E amanhã vai ter aqui a análise de Corinthians e Juventude, também pela Copa do Brasil. É isso, e até o vídeo de amanhã.